بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Os que seguem o mensageiro, o profeta iletrado, que eles encontram escrito junto deles na Torá e no Evangelho, o qual lhes ordena o que é conveniente e os coíbe do reprovável, e torna lícitas para eles as coisas benignas e torna ilícitas para eles as coisas malignas, e os livra de seus fardos e dos julgos a eles impostos. Então os que creem nele e o amparam e o socorrem e seguem a luz que foi descida e está com ele, esses são os bem-aventurados. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Dize Muhammad, ó humanos, por certo sou para todos vós o mensageiro de Alá, de quem é a soberania dos céus e da terra. Não existe Deus senão Ele. Ele dá a vida e dá a morte. Então crede em Alá e em seu mensageiro, e o profeta iletrado que crê em Alá e em suas palavras, e segui-o na esperança de vos guiardes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Iniciamos em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, e pedimos a paz e a bênção de Deus Altíssimo seja a todos os seus mensageiros enviados como orientação para a humanidade. Dentre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e, por fim, o profeta Muhammad, alayhimus salatu wassalam. Você sabe quem é Muhammad? Você já ouviu falar algo sobre a vida deste personagem importante da história da humanidade? É isso que iremos relatar nesses nossos encontros, com a permissão de Deus Altíssimo seja. O muçulmano lê no Alcorão Sagrado um versículo que retrata o que é exatamente Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, para toda a humanidade, não só para os muçulmanos. Nós lemos no Alcorão que Deus Altíssimo seja disse: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Misericórdia para toda a humanidade. Mesmo para aqueles que não creem
na pessoa do profeta Muhammad como mensageiro e como orientação para o ser humano. Queremos falar sobre a vida desse personagem importante. Queremos falar sobre a biografia deste que é, para milhões de pessoas no mundo, profeta e mensageiro, enviado por Deus como o selo da profecia, para orientar o ser humano, para ensinar o ser humano para que vivemos, quem nos criou, o que quer de nós aquele que nos criou, o que Deus Altíssimo seja quer do ser humano, como o ser humano deve crer em Deus, como ele deve adorá-lo, como deve viver, o que há por trás da vida, o que há depois da vida, o que há por trás da morte. Tudo isso é matéria de religião. E para isso devemos conhecer um pouco sobre aquele que trouxe a religião de Deus para o ser humano. Temos um dizer muito importante que é narrado pelo próprio profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Ele cita a relação que ele tem com tantos outros profetas que o antecederam. Ele não é um único profeta que Deus enviou, mas ele é o selo da profecia, o selo da mensagem. Ele trouxe a última mensagem. Assim os muçulmanos creem em Muhammad. Ele disse assim: o meu exemplo e o exemplo dos profetas que me antecederam é o exemplo de uma casa que foi bem construída, bem acabada. As pessoas visitam essa casa, rodeiam essa casa, porém eles veem que falta um bloco em um dos cantos dessa casa. E dizem: que bonita é essa casa, se aquele bloco estivesse ali. Que bonita é essa casa se fosse colocado esse bloco que falta. Então, Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, disse: eu sou esse bloco e eu sou o selo dos profetas. Eu sou esse bloco e eu sou o selo dos profetas. Eu queria colocar uma pergunta que é muito importante. Por que nós devemos conhecer a Muhammad? E para que o muçulmano procura conhecer passo a passo a vida de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? Antes disso, também é bom a gente esclarecer algumas palavras que a gente fala durante o nosso programa. Por exemplo, eu digo muito sallallahu alaihi wasallam. E às vezes a gente fala em português, diz a paz de Deus esteja com ele. Ou seja, sempre que citado o nome de Muhammad ou o nome de qualquer outro mensageiro de Deus, Jesus, Moisés, Abraão, Noé, ou qualquer outro profeta e mensageiro enviado por Deus, nós rogamos a paz e a bênção de Deus a essa pessoa, pela importância que ela tem, por ser ele o mensageiro de Deus. Por exemplo, podemos dizer Jesus, em árabe Isa, dizemos alayhi salam, a paz esteja com ele. Abraão, Ibrahim, alayhi salam, a paz esteja com ele. Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, a paz esteja com ele. Antes de responder à pergunta anterior, eu coloquei uma pergunta que é: por que conhecer a vida de Muhammad? A paz esteja com ele. Antes de responder a essa pergunta, eu queria ler aqui uma frase citada por Michael Hart, que escreveu um livro que é conhecido por muitas pessoas. Esse livro se chama Os 100, um ranking das pessoas mais influentes da história. Esse escritor escolheu 100 personagens importantes na história da humanidade e escreveu um livro citando um resumo da biografia de cada um desses personagens. Ele escolheu para ser o primeiro personagem citado em seu livro Muhammad, a paz de Deus esteja com ele. Esse homem não é muçulmano, é um escritor que escolheu vários personagens de várias religiões, em vários aspectos da vida humana. Pode ser que esse personagem foi influente na ciência, na religião, na filosofia e assim por diante. Então, o livro Os 100, um ranking das pessoas mais influentes do mundo.
ele escolheu como número 1 Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. E ele disse em seu livro: minha escolha de Muhammad para liderar a lista das pessoas mais influentes do mundo pode surpreender alguns leitores e pode ser questionada por outros. Mas ele é o único homem na história que foi extremamente bem-sucedido em ambos os níveis, religioso e secular. A gente pode chamar isso de um testemunho de uma pessoa que não é muçulmana sobre a importância de Muhammad para a humanidade. E temos várias outras frases de vários filósofos, escritores ocidentais que falaram sobre a influência de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, para a humanidade, para o bem da humanidade, seja para a religião, seja para a ciência, seja em todos os aspectos da vida humana. Um desses pensadores, por exemplo, a gente pode escolher uma dessas frases. O historiador e filósofo chamado Thomas Carlyle, ele disse: como um só homem pode unir tribos guerreiras e povos nômades beduínos na nação civilizada mais poderosa em menos de 2 décadas. Na época da antiga Arábia, eram simplesmente beduínos nômades que guerreavam entre si. Muhammad os uniu para o bem, formando uma das maiores civilizações que existem no mundo. Entre outras frases de muitos historiadores, cientistas ocidentais, muitos deles não muçulmanos. Então, a gente vai agora focar nessa introdução naquilo que eu perguntei há pouco tempo. Por que o muçulmano estuda a biografia do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele? A primeira resposta para essa pergunta é para eu ter a plena fé e convicção de que Muhammad é um mensageiro de Deus. Lendo a história dele, lendo como ele cresceu, como ele nasceu, como ele cresceu, o que os textos bíblicos falavam dele e profetizavam sobre ele antes mesmo do seu nascimento, lendo sobre a sua profecia, como ele disse receber essa profecia. Assim, o muçulmano tem a plena convicção de que ele é um verdadeiro mensageiro. A segunda resposta: por que eu estudo a biografia do profeta Muhammad? Que a paz de Deus esteja com ele. Para que ler sobre a biografia dele, saber como ele viveu, o que ele fez, o que aconteceu durante a sua vida, como ele era? Tudo isso abrange a biografia. E vamos falar de maneira muito simples sobre todos esses assuntos, se Deus quiser. Então, a segunda resposta é para tomá-lo como exemplo, para ter nele, na pessoa de Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, um exemplo. Então não é simples história, contar uma historinha, não. O muçulmano, ele lê no Alcorão exatamente: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. O significado aproximado do verso do Alcorão Sagrado que lemos, Sura 33, versículo 21, há para vós, no mensageiro de Deus, belo exemplo para aquele que espera se encontrar com Deus e espera a derradeira vida. Então, há no mensageiro de Deus um belo exemplo para aquele que almeja a Deus, almeja a derradeira vida, a vida eterna, e lembra a miúde de Deus Altíssimo seja, lembra bastante de Deus. Então, o seu bom exemplo para isso, para você almejar a Deus, a vida eterna, e também lembrar de Deus, adorar a Deus de maneira verdadeira e correta, o seu bom exemplo, quem é? O mensageiro que Deus enviou, que é um ser humano
que foi enviado como exemplo. E Deus Altíssimo seja também fala sobre o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Com efeito, chegou-vos um mensageiro vindo de vós, ou seja, ele é de vocês mesmos, ele é um ser humano como vocês. Ele vive como um ser humano comum, não é um anjo que caiu do céu. Então, vos chegou um mensageiro vindo de vós, é do vosso meio. É-lhe penoso o que vos embaraça. Aquilo que acontece com vocês pesa para ele, é penoso para ele. Ele sente aquilo que vocês podem passar de infortúnios, de males. É-lhe penoso o que vos embaraça. É zeloso em guiar-vos. Ele quer orientar-vos. É compassivo e misericordioso com os crentes. E aquele versículo que a gente leu no início, como a gente já disse e leu, e não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Devemos observar aqui para a humanidade, não só para os crentes. Para finalizar esse nosso primeiro encontro e essa introdutória, eu gostaria de colocar aqui uma reflexão sobre a biografia, a história de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Com certeza a gente tem muitos personagens importantes na história do mundo. Podem ser eles profetas, mensageiros, homens de Deus, podem ser eles personagens da vida mundana, das civilizações antigas ou da civilização moderna, personagens influentes que ajudaram na construção da civilização antiga e moderna. Porém, a biografia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e eu falo isso após ler algo sobre a biografia dele e o porquê de tal biografia estar tão detalhada e aclarada para o muçulmano. Então, em especial, a biografia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, entre todas as biografias e histórias de todos os personagens que podem existir no mundo, a biografia de Muhammad tem algumas particularidades. Vamos falar mais fácil. O que é particularidade? Ou seja, tem algo exclusivo, algo que existe na biografia dele, não existe na biografia de ninguém além dele. É particular dele, é particular da sua história. Número 1, a abrangência. O que eu quero dizer com abrangência? A biografia de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, abrange todos os aspectos da vida humana. Abrange a vida dele desde o seu nascimento, durante a sua infância, a vida dele antes da profecia, no que ele trabalhou, o que ele fazia, depois que ele recebeu a profecia dele, como ele se comportou, como ele se comportava enquanto pai de família, enquanto jovem solteiro, enquanto rico, enquanto pobre, ou seja, ele foi pobre e foi pastor de ovelhas. E ele também foi um grande líder e estadista, reinou e liderou uma civilização. Então, a história dele abrange todos os aspectos em que um homem pode participar. Por exemplo, outro profeta, podemos dizer, muitos profetas eram famosos, são famosos por terem sido, por exemplo, reis. Se você falar, me cita um profeta que foi rei, logo eu vou dizer para você Suleiman, Salomão, que a paz de Deus esteja com ele. O profeta Muhammad foi estadista e foi líder, mas também antes disso, ele foi um homem simples. Como é que ele se comportou nesse aspecto e nesse aspecto? Então, a gente tem na biografia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, a biografia de um homem que viveu todos os aspectos da vida humana. Então, a primeira particularidade, a abrangência.
Um segundo ponto importante, uma segunda exclusividade da história de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, por isso eu convido a você e te convido a convidar outras pessoas também a ouvirem sobre Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. E essa segunda exclusividade é muito importante também e talvez você nunca ouviu nada sobre isso, que é a autenticidade. Ou seja, a segunda particularidade da história de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, eu denomino autenticidade. O que você quer dizer com autenticidade? Eu quero dizer que a biografia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, é a mais autêntica história de um personagem da história humana. Como assim? Nós temos entre as matérias islâmicas algo que a gente pode chamar em português de honestidade científica. Al-amana al-ilmiya. Ou seja, os textos religiosos dos muçulmanos, eles chegaram até nós após passarem por um rígido meio de autenticação. Após receberem, entre aspas, um certificado. Há o que a gente pode traduzir de corrente de transmissão. Em árabe se diz al-isnad. Um dito do profeta, uma palavra que ele falou, alguma mensagem que é passada para nós sobre a vida dele, como ele vivia em tal aspecto e assim por diante, isso só é narrado nos livros islâmicos após termos uma corrente de transmissão que chega até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele. E aquele que compilou esse livro, ele só cita essa história ou esse dito ou essa mensagem após se certificar de todas as pessoas, todos os personagens que estão nessa corrente de transmissão, sobre a idoneidade deles, sobre a honestidade deles, se eles realmente passaram a informação como ela é. Isso significa honestidade científica. Então, uma das matérias islâmicas é a biografia do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que significa em árabe as-sira an-nabawiyya. Então, as-sira an-nabawiyya também passou por esta autenticação, passou por esta honestidade científica. Enquanto outros personagens da vida humana, ou outros profetas, não temos exatamente uma autenticação que é similar a essa. Uma terceira particularidade, e vamos resumir, a clareza. A vida de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, é clara em todas as suas fases. Antes dele nascer, ou seja, como foi o casamento de seu pai com a sua mãe, qual é a sua descendência? Descende de Abraão e de Ismael, e ele é profetizado e assim por diante, que ele vai ser profeta, vai ser o último dos profetas. Depois o seu nascimento, a sua infância, a sua juventude, o seu casamento, a sua profecia aos 40 anos, os seus seguidores, como ele pregou a mensagem, até a sua morte. Clareza em todas as partes de sua vida. Não adianta alguém chegar hoje e dizer, eu sou apóstolo, e você não sabe sobre o passado dele. Ou você sabe sobre o passado dele que ele era ateu ou opositor à mensagem ou orientação de Deus. Não. Um profeta, para ser considerado profeta e mensageiro, primeiro, tem que haver um monoteísmo. Segundo ponto, ele tem que ser um mensageiro que foi anunciado. E tem as provas disso durante a história dos outros profetas que o antecederam. Então, abrangência, autenticidade, clareza. Quarto ponto, quarta particularidade, e isso é mais especial da religião, a humanidade. Tudo o que vamos falar sobre Muhammad, podemos trazer centenas de milagres que ele operou com a permissão de Deus. Ou seja, um milagre, o que é, em resumo, é algo que Deus concede a um homem que ele escolhe como mensageiro e profeta para que ele prove que ele diz a verdade. Mesmo ele operando tantos e tantos milagres, curando a doença,
curando aquele que é cego, tendo a vitória sobre exércitos que eram muito mais numerosos e poderosos que o exército dele e assim por diante, ainda assim ele é humano. E o Alcorão enfatiza que Muhammad não é senão um ser humano como você, que é um exemplo para você, a humanidade. Isso não o tirou da característica humana que ele carregou, e nenhum muçulmano o adora ou o tem como divindade. E a última particularidade que quero citar, a realidade. O que você quer dizer com realidade? Realidade para mim significa que Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, praticou, realizou todos os ensinamentos que ele pregou. Tudo que ele pregou, ele realizou. Ou seja, ele te ensinou como adorar a Deus, como rezar, ele rezou. Ele te ensinou como deve praticar tal adoração. Ele fez na frente das pessoas e disse às pessoas: façam como eu estou fazendo, pratiquem como eu estou praticando. Então, estas são particularidades dessa nobre biografia: a abrangência, a autenticidade, clareza, humanidade, realidade. Essa é uma introdução. Pedimos a Deus Altíssimo seja que nos oriente para que possamos realmente relatar a vida desse nobre homem, desse nobre profeta, desse nobre mensageiro da melhor maneira, para que o ouvinte, para que o telespectador possa nos acompanhar e saber com honestidade e com verdade como foi a vida desse homem que representou a corrente de todos os profetas, a corrente de Jesus, Moisés, Abraão, Noé, dentre outras centenas de profetas e mensageiros que Deus enviou. E finalizo citando aquele versículo com o qual nós iniciamos. Nós lemos: e não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. O anúncio da profecia de Muhammad nas escrituras sagradas. Por que vamos estudar isso? Ainda estamos na fase de introdução da história do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então vamos estudar o anúncio dos profetas que o antecederam sobre o seu envio. Por que estudamos isso? Porque o muçulmano lê no Alcorão Sagrado o seguinte versículo. E eu vou ler a tradução antes de ler para você o texto em língua árabe. Lemos no Alcorão Sagrado, é o versículo 157 da Sura número 7. Deus Altíssimo seja no versículo que antecede a esse, 156, 157 da Sura número 7. E minha misericórdia abrange todas as coisas. A misericórdia de Deus abrange a tudo. Ele quer orientar o ser humano. Por isso, revelou as escrituras, os livros, enviou os profetas. E minha misericórdia abrange todas as coisas. Então, prescrevê-la-ei aos que são piedosos, concedem as zakat, concedem as doações estabelecidas e creem nos meus versículos. E aí, depois segue citando mais das qualidades desses que vão alcançar esta misericórdia. Aí cita: aqueles que seguem o mensageiro, o profeta iletrado, o qual encontram o seu nome escrito na Torá e no Evangelho. E depois Deus Altíssimo seja cita algumas das qualidades desse mensageiro. Os ordena o conveniente, os proíbe das impurezas e etc. Então, no versículo, Deus Altíssimo seja, diz para mim, diz para você: este mensageiro que devem segui-lo, que é o profeta iletrado, eles o encontram escrito na Torá
e no Evangelho. Em árabe, o muçulmano lê: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. No fim desses versos, lemos que Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo seja, disse: então, aqueles que o respeitarem a esse mensageiro, o qual encontram seu nome escrito nas escrituras sagradas anteriores, na Torá, no Evangelho, quem o respeitar, azzaruhu, wa nasaruhu, e o apoiar, e crer na luz que ele trouxe, estes são os bem-aventurados. Estes são os bem-aventurados. Peço a Deus Altíssimo seja que todos nós sejamos dessas pessoas. Então, é claro para o muçulmano que o nome de Muhammad era conhecido entre os profetas. Outro verso do Alcorão Sagrado também cita que Jesus, a paz de Deus esteja com ele, Isa ibn Maryam, citou aos israelitas, aos filhos de Israel, que virá depois dele um profeta cujo nome será Ahmed. Uma outra nomenclatura de Muhammad é Ahmed. Muhammad é aquele que é muito louvado, super lembrado, muito lembrado. E Ahmed é o superlativo da mesma raiz, Hamada, que é louvar. Muhammad, muito louvado. Ahmed, superlativo, o mais louvado. Os dois são nomes de Muhammad que foram citados antigamente. Queremos aqui lembrar alguns dos textos da Bíblia Sagrada que resgatam algo do que era a menção de Muhammad nas escrituras sagradas antigas. O muçulmano, basta a ele apenas o verso do Alcorão. Muhammad é citado na Torá e no Evangelho. Muhammad foi citado por Moisés. Muhammad foi citado por Jesus. Então, onde estão esses versos na Bíblia Sagrada, que é a junção dos Evangelhos e de parte da Torá? Estão nas escrituras originais. O nome de Muhammad está na escritura original. Por isso, para o muçulmano, cabe também aqui a gente fazer essa observação. O muçulmano lê o Alcorão em língua árabe. Não são todos os muçulmanos que têm condições de aprender a língua árabe e têm acesso à língua árabe ou entendem a língua árabe. Temos as traduções do sentido do Alcorão Sagrado para a língua portuguesa, para a língua inglesa, para a língua italiana, para todas as línguas. Mas não dizemos que esse texto em língua portuguesa é o Alcorão. Não dizemos que esse texto em inglês é o Alcorão, porque esta é uma mera tradução. E qual que é o juiz para sabermos a verdadeira interpretação de tal palavra, ou de tal texto, ou de tal frase? É o texto em língua árabe. Assim também cremos sobre a Torá, sobre o Evangelho. O juiz é o texto em língua original. Por isso, o nosso amigo, o nosso irmão cristão, não tem mais acesso ao original atualmente. E não vai ver ali o nome de Muhammad. Mas vamos citar alguns exemplos
que mostram para o nosso querido telespectador que ali havia o nome de Muhammad, conforme os muçulmanos leem no Alcorão. Um versículo que é muito citado pelos cientistas muçulmanos é o versículo citado no Evangelho de João e que muitos estudiosos cristãos conhecem e interpretam o termo citado no versículo como o Espírito Santo ou como o próprio Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja com ele. No Evangelho de João, no versículo 14, no capítulo 14, versículo 26, nós lemos assim: mas aquele Consolador, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome. E aí, em outros versos também, Jesus cita, o cristão lê assim no Evangelho de João: entretanto eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá embora, porque se eu não for, o advogado não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é o pecador, quem é o justo e quem é o condenado. Isso no capítulo 16, versículo de 7 a 8, depois temos de 12 a 14 também. O termo aqui, em grego, é paráclitos. Paráclitos, e nas versões da Bíblia em português está traduzido como Consolador, como Advogado, como o Espírito da Verdade. E aqui muitos estudiosos citam que este termo, em grego, significa o mais nobre, o mais famoso e louvável, que é exatamente o que significa Muhammad. E como eu disse, a interpretação dos cristãos é que, não, este é o anúncio de Jesus sobre o Espírito Santo. Por isso é citado o Espírito da Verdade. Ou sobre o seu próprio retorno. E aí tem uma discussão sobre isso. Não pode ser o próprio Jesus e o seu retorno, não pode ser sobre o Espírito, porque ele já está entre eles e assim por diante. Não é só esse versículo. Não devemos nos ater ao versículo ou à discussão. Uma outra observação muito importante é que em muitos versos da Bíblia Sagrada, tanto na Torá, tanto nos livros dos profetas, Velho Testamento, como também nos Evangelhos, no Novo Testamento, há a informação de que o reino será transferido dos filhos de Israel para outro povo. O que significa isso? A profecia irá ser transferida da linhagem de Israel, ou seja, Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, por exemplo, é um profeta dos israelitas, Moisés dos israelitas, Davi dos israelitas, Salomão dos israelitas. A maioria, a grande maioria, milhares de profetas, todos são dos filhos de Israel. E é citado na Bíblia em diversas parábolas, em diversos versículos, que esse privilégio irá ser transferido para outro povo. Eu vou dar alguns exemplos e depois vamos citar algumas histórias, das histórias dos muçulmanos que citam a lembrança desses versos ou daquilo que é citado dentro desses versículos. No livro de Ageu, capítulo 2, versículos de 6 a 9, assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E o desejado de todas as nações virá. Prestem atenção comigo nesse termo. E o desejado de todas as nações virá. E encherei este templo de glória. Eu vou ser honesto e autêntico e verdadeiro. Esse termo, e o desejado de todas as nações, não é citado esse termo em todas as versões, todas as traduções da Bíblia. Algumas você vai encontrar, outras não. Então, em algumas versões você vai ler: e os seus tesouros, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória. Em outra versão você vai encontrar:
Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e o desejado de todas as nações virá e encherei este templo de glória. Então, Deus está dizendo ao profeta Ageu, que é um profeta bíblico, que irá transferir a profecia e virá um que é o desejado de todas as nações. Como eu disse, o juiz é o original das escrituras sagradas. No caso, na Torá, é em hebraico. O desejado de todas as nações, por exemplo, pode ser interpretado como Jesus, como Muhammad. E na tradução hebraica é citado Faba'u Hamdat Kul Hajuim, ou seja, Hamdat, que significa Muhammad. E temos outros exemplos, eu não vou citar lendo, só vou citar, por exemplo, Isaías. Em Isaías, no capítulo 65, versículos de 1 a 3, é citado que Deus disse a Isaías: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Ou seja, eu sempre enviei profetas dentre os israelitas. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Aí depois, veja, a uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado que anda por um caminho que não é o bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente. E depois, perto também dessa citação, por exemplo, temos Ezequiel 21, versículo 25 a 27, é citado: tire o turbante e a coroa, não será como antes. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Ou seja, aqueles que são humildes, nunca tiveram profecia e são beduínos. E quem é essa nação? Seria os árabes. Esses serão exaltados, e aqueles que sempre foram exaltados com o reino, com a profecia vinda de Deus, esses serão humilhados. Então, Ezequiel, Isaías, Ageu, e ainda temos as parábolas de Jesus. Temos a parábola dos lavradores, que cita que aquele que tentou matar o herdeiro para ter a vinha e para herdar tudo, esse será punido. E o que a parábola diz em seu fim? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esses são alguns exemplos. Eu tenho aqui vários exemplos. Vou citar apenas o último que eu tenho, que seria a menção do Monte Paran. O que é o Monte Paran? Seria a cidade de Meca. E os nossos amigos cristãos interpretam como outro lugar. Agora, por que é o Monte Paran? Porque na própria Bíblia é citado. Por que o Monte Paran é Meca? Porque é citado na própria Bíblia que Ismael viveu no Monte Paran. E é conhecido que Ismael viveu em Meca. Então, no Deuteronômio, no capítulo 33, versículo de 1 a 3, lemos que o Senhor disse, o Senhor veio, que Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, disse: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o Monte Paran. Então, citou Sinai, citou Seir, citou Paran. 3 locais de onde resplandeceram, de onde resplandeceu a luz de Deus, a revelação de Deus aos profetas, aos mensageiros. O Monte Sinai, Moisés. E depois Seir, a localidade onde esteve Jesus, a região de Jesus. E Paran, de onde veio a revelação a Muhammad. Também ainda no livro Deuteronômio é citado que Moisés profetizou sobre o envio de um profeta como ele. Ele disse que o Senhor revelou a ele:
levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo pedirei contas a ele. Isso em Deuteronômio, o capítulo 18 e o versículo de 17 a 22. Aqui, qual que é o local onde exatamente focamos para saber que isso também é o resgate de uma menção à profecia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Levantarei do meio de seus irmãos um profeta como você, ou seja, como você, Moisés. Quem são os irmãos? Às vezes a Bíblia cita os primos com o termo irmão. Isso acontece no próprio livro de Deuteronômio. Então, os irmãos são quem? Os primos, os ismaelitas, os filhos de Ismael. Da linhagem de Ismael temos o profeta Muhammad. Deus também disse a Moisés, como você. Se você faz um quadro, uma comparação, você coloca o nascimento, por exemplo, e faz uma comparação entre Moisés, Jesus, Muhammad. Compare. Muhammad nasceu de forma natural, Moisés de forma natural, Jesus não, de forma milagrosa, sem pai. Por exemplo, a profecia, a carreira. Moisés foi um profeta e foi um líder, estadista. Muhammad também, profeta, estadista. Jesus foi um profeta. Por exemplo, a imigração. Teve imigração forçada? Moisés teve uma imigração forçada, teve que imigrar para Madian. Muhammad imigrou forçadamente para Al-Madina. Jesus não imigrou. A aceitação da mensagem. Moisés foi rejeitado, porém depois foi aceito pelo seu próprio povo. Muhammad foi rejeitado inicialmente, mas depois foi aceito pelo seu próprio povo. E Jesus, quanto ao seu povo, foi rejeitado. Então, retornamos para aquilo que é crença do muçulmano. É crença do muçulmano que a profecia de Muhammad foi anunciada pelos profetas que o antecederam. Isso é claro no Alcorão Sagrado e é claro na palavra dele também e nas histórias de sua vida, de sua biografia, a qual iremos contar. E para esclarecer para o nosso amigo cristão, nós mostramos que há parábolas na Bíblia, versículos na Bíblia que remetem a Muhammad, que são parte da menção do nome de Muhammad como um futuro profeta. Então, o muçulmano tem a completar. Crê em Jesus e a crença em Muhammad é um complemento para a vida do ser humano e crer em Muhammad não significa descrer em Jesus, ou descrer em Moisés, ou descrer em nenhum outro personagem bíblico, ou nenhum outro profeta ou mensageiro. E esses são alguns exemplos. O nosso telespectador pode pesquisar, pode procurar um muçulmano, perguntar, procurar uma mesquita, perguntar e saber mesmo mais sobre essa que é uma ciência entre os muçulmanos, o estudo da história das religiões e o estudo comparativo entre as religiões. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco.